Quem estará ao seu lado no fim de tudo? Quando não houver mais tempo, quando a juventude acabar, quando você estiver prestes a partir, quem estará ao seu lado nos seus últimos minutos? Será que você vai estar em paz, com a certeza de que viveu um amor que valeu a pena? Existe um momento da vida em que todo ser humano percebe o que realmente tem valor. Nessas horas, as bolsas de grife, as viagens para a Tailândia e os restaurantes chiques viram pó. E você trocaria tudo isso por um beijo sincero de quem você ama. O problema é que, muitas vezes, esse momento chega tarde demais e quando você menos percebe, não dá mais tempo de buscar um amor verdadeiro. Se você vive ou já viveu um relacionamento abusivo, cheio de dores, rejeição e mágoas, você sabe o quanto isso afeta a autoestima de uma pessoa. Você se sente tão fraca e insegura. O medo da solidão é tão grande. E você está tão desesperado para se sentir amado que você aceita qualquer migalha de afeto. Sabe o que é pior? Você começa a acreditar que é isso mesmo que você merece e continua só atraindo rejeição para a sua vida, durante toda a vida. E a pergunta que eu te faço é: por que você não seria digno de viver um amor saudável e feliz? Deus não envia nenhuma pessoa ao mundo para sofrer e ser rejeitado. Não é isso que Ele quer para você. A cada dia que você aceita receber pouco, a cada dia que você tenta preencher o seu vazio interno com as migalhas do outro, você deixa de aproveitar as delícias de um amor pleno, que é o que você realmente merece ter. Então, olha aí para dentro e veja a pessoa maravilhosa que você é, criada à imagem e semelhança de Deus. Reconheça o seu próprio valor, porque você vale muito. Sim, chegou a hora de se libertar da dependência emocional e resgatar a sua autoestima. Você merece ser feliz no amor. Você vai viver 3 dias de renascer do amor. A jornada Renascer do Amor. Quantas vezes você já deitou na cama com o celular na mão, esperando uma simples mensagem, uma consideração, um oi, que nunca chegou? Ou pior, abriu o aplicativo e ainda viu que ele estava online, falando com outras pessoas, mas não com você. Quantas vezes você já tentou puxar assunto, falar sobre o que você gosta, o que você sente, e a pessoa, a menor consideração, nem te olhou nos olhos, parecia que você estava incomodando. Você foi recebida com frieza, silêncio ou até desprezo. E aí você se esforça para ser visto, para ser escolhido. Mas parece que quanto mais você dá, menos você recebe. Você ajuda, você dá conselhos, você escuta o outro, você cozinha, você apoia, você se doa inteira. Mas no final, você sente que está sempre sozinha.
mesmo se estiver dentro de um relacionamento. É como se a sua alma estivesse gritando todo o tempo para ser notada. Mas parece que ninguém ouvisse. Você grita, grita, grita. E essa cena, ela vai se repetindo como um filme antigo. Entre um relacionamento, sai do relacionamento. E a mesma situação. E parece que isso vai se prolongando também nas amizades, no seu trabalho, com seus pais. E você acredita que vai ser diferente. Você abre seu coração, você se entrega, você faz terapia, mas logo que você começa a ter um pouco mais de afeto pela pessoa, você logo percebe que está de novo e de novo e de novo sendo ignorado, deixada de lado. Nunca é prioridade. E o mais doloroso disso tudo, e eu sei o que é isso, porque eu já estive no seu lugar, é que a gente começa, de fato, a acreditar que o problema está em nós. Que nós não somos suficientes. Que talvez a gente não seja amadas do jeito que a gente sonha, porque a gente tem algo de errado. Isso vai afetando a nossa autoestima. E é nesse momento, nesse ponto, que a ferida mais profunda se abre. A sensação de não ter valor. O vazio. Que ninguém te enxerga. Que você remete a você como culpa de não ter valor. De ser sempre a pessoa que ama mais, que se doa mais e que no fim você termina sozinha, vazia, quebrada por dentro, magoada e machucada. Se você se reconhece nisso, é porque você está vivendo exatamente o que tantas pessoas que chegaram até o meu consultório, até os meus eventos vivem e que eu já ajudei milhares de pessoas. Você está vivendo um ciclo que parece não ter fim. Onde o amor significa dor, frieza e rejeição. Então sejam bem-vindos à jornada Renascer do Amor. Serão 3 dias de uma imersão profunda, em que você vai mergulhar no seu inconsciente. Você vai entender comportamentos que você tem no seu dia a dia, que não estão lhe ajudando a conquistar o relacionamento que você deseja. E você vai entender que esses comportamentos, eles têm nome, dependência emocional. Mas você vai entender mais do que isso. Que esses comportamentos, essa dependência emocional ou uma ansiedade que você sente nos seus relacionamentos, ou mesmo um vazio, ela vem de um outro lugar, de um lugar mais profundo, que parece uma maldição. Que é uma maldição. A maldição de estar sempre atraindo pessoas frias, indisponíveis e narcisistas que te desconsideram e acabam com o seu emocional. E enquanto a gente não quebra esse padrão de uma vez por todas no seu inconsciente, enquanto a gente não quebra essa maldição de atrair esse tipo de pessoas, seja você homem ou seja você mulher, independente da orientação sexual, enquanto a gente não quebra esse padrão que foi programado no seu inconsciente, a gente vai quebrar aqui nesse evento. Por mais que você faça, por mais linda que você seja, por mais que você tenha dinheiro, independente da sua classe social, independente do seu sexo
de nascimento, se você estiver preso no padrão, na maldição de atrair pessoas frias, indisponíveis e narcisistas, não tem o que você faça. Você vai continuar atraindo isso. Mas nesse evento, nessa imersão, nós vamos quebrar esse padrão. Então eu quero, nesse momento, lhes desejar boa noite, sejam bem-vindos. A transmissão é aqui pelo Zoom, não vai ficar gravada. Para o seu melhor aproveitamento, se você não estiver escutando muito bem, tire os fones de ouvido. Alguns fones de ouvido acabam tendo interferência com o Zoom. Tenha um bloco de papel ao seu lado para você fazer anotações. Tenha um lenço de papel, porque as lágrimas vão rolar. E o mais importante, esteja de coração aberto para esse evento. Esteja entregue. Para você olhar para si. Aqui não tem julgamentos. Aqui não tem certo ou errado. Aqui tem uma prisão emocional. Eu estive no seu lugar. Eu sei a sua dor. E isso me tornou quem eu sou hoje. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, sigam o meu perfil no Instagram, @RobertaCalderini, ou no YouTube, Roberta Calderini. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, neuropsicogenealogista. A neuropsicogenealogia é um método que eu fundei, validado pelo MEC, em que através da neuropsicogenealogia eu unifico diversas linhas científicas. Eu unifico a psicologia junguiana, a neurociência, a nova medicina germânica, a epigenética, a psicogenealogia, que é o estudo do DNA. Eu rodei os 4 cantos do mundo para desenvolver um método que fosse eficaz, que realmente libertasse as dores da alma. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não desenvolvi esse método para você. Eu preciso ser sincera. Eu fui egoísta. Eu desenvolvi esse método para mim. Porque a dor que eu sentia era tão grande. Tão grande. Eu já havia feito anos de terapia convencional. Essa história eu sempre conto, mas vale contar porque foi essa história que me tornou uma das maiores terapeutas do Brasil e do mundo como referência nesse método. Inclusive, eu formo terapeutas com a neuropsicogenealogia. Mas quando o meu filho nasceu, eu tinha 36, 37 anos, quase 37 anos, e eu entrei numa depressão muito profunda, numa depressão suicida, porque o vazio que eu sentia, o vazio era tão grande, a dor que eu carregava na minha alma era enorme, minha vida estava desabando, meu casamento não estava legal, a maternidade chegou e aquele vazio aumentou cada vez mais, o meu trabalho não me preenchia, eu vivia esperando do outro. Eu vivia esperando das pessoas ao meu redor atenção, afeto, carinho, amor. E quando meu filho nasceu, eu precisava dar para ele. Só que eu não conseguia dar aquilo que eu não tinha recebido e aquilo que minha alma estava implorando por afeto e amor. Então eu entrei numa grande depressão. Quem já entrou em uma depressão sabe o que é. Eu literalmente tinha muitos pensamentos suicidas e eu já havia feito 10 anos de terapia convencional. E eu não queria tomar medicamento. Eu precisava me curar. Foi aí que eu fui descobrindo tudo o que eu sei hoje. Foi aí que eu descobri a ciência do início da vida, a neurociência. Foi aí que eu descobri o renascimento, a terapia do renascimento, que através da respiração você acessa as suas camadas profundas e se liberta da dor que você sente. E foi nesse processo de curar a minha alma que eu me transformei em uma das maiores terapeutas da alma do Brasil e do mundo. Eu não sou uma terapeuta da mente, eu sou uma terapeuta da alma.
Quem me conhece sabe o meu trabalho e a profundidade que é. E me chamam de médica da alma. Porque, literalmente, eu curo aquilo que nenhum medicamento cura. As dores da alma. Um medicamento vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir a sua tristeza, mas a dor da sua alma, nada diminui. E é aí que eu entro. É aí que essa imersão entra. Porque a partir do momento que você se liberta da dor da sua alma, você começa a tomar posse da sua vida. Então eu rodei os 4 cantos do mundo para me libertar da dor da alma que eu sentia. E eu achei tão incrível, tão extraordinário, que eu senti como missão, como propósito de vida, que eu precisava libertar o maior número de pessoas dessa mesma dor que eu sentia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. 7 anos depois que eu me tornei terapeuta, fazendo essa imersão. Então, há 7 anos eu atendo pessoas no meu consultório diariamente. São mais de 30 mil pessoas que passaram entre consultas no meu consultório e no programa avançado terapêutico, que é uma terapia em grupo que eu realizo. Então, são milhares de pessoas que sentiam a mesma dor que você está sentindo, que se libertaram dessa dor. E que a partir do momento que elas se libertam da dor, a vida amorosa muda. Porque o amor que nós não conseguimos sentir do outro é um reflexo direto do vazio que carregamos dentro, das dores que carregamos na nossa alma. O outro, o seu parceiro, a sua parceira, ou esse padrão de pessoas que você está atraindo para a sua vida, eles te escancaram, te dão literalmente tapas na cara para você curar essas feridas, para você se libertar desses traumas, dessas dores. E o mais incrível, quando nós nos curamos, o amor com o outro renasce em nossas vidas. Mas mais do que isso, nós acessamos a nossa melhor versão. Então eu não estaria aqui hoje se não fossem as dores da minha alma. Sejam bem-vindos à jornada Renascer do Amor. Vamos para os slides? A maldição oculta. O ciclo que te prende a pessoas frias e indisponíveis e narcisistas. O meu designer esqueceu de colocar aqui narcisistas, mas vocês que estão em um relacionamento tóxico, eu vou falar com você também. Então, aqui nesse evento você vai descobrir porque você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa e sai magoada no final. Muda para mim, por favor. Por que você sempre se machuca? Por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Por que você sempre sai chorando dos relacionamentos? Por que você sempre acaba magoada e rejeitada? Por que você sempre espera que dessa vez vai ser diferente? Então hoje eu vou te contar 2 verdades. E essas 2 verdades, elas vão literalmente te chocar. Vamos para as 2 verdades. Troca aqui o slide para mim, por favor. Primeira verdade. E essa verdade é uma prisão. Mas fica calmo. São 3 dias de imersão. E no último dia, nós vamos fazer uma vivência de renascimento, de desprogramação, de quebra dessa maldição. Então, a primeira verdade, você atrai sempre um padrão de pessoa. Pessoas frias, que te ignoram, que te tratam como descartável,
pessoas indisponíveis, elas são até ali um pouco presentes, mas são casadas, são complicadas, fazem uso de drogas, alcoolismo, elas trabalham em excesso, têm filhos, e aí tem família grande, a sogra ali sempre presente, controlando a vida do filho. É aquela pessoa que, é aquele padrão de pessoa que tem tanta coisa lá fora que você acaba sendo a última. E é essa sensação de não ser priorizada. E nós temos o terceiro tipo, que são os narcisistas. Os narcisistas, eles te encantam, mas esse encantamento só dura no máximo 20 dias. Depois, te destroem. E agora eu quero que você coloque aqui no chat. Qual desses tipos você mais atrai? Coloque aqui no chat para eu saber. Eu vou aqui mudar de câmera, que eu quero ver o que vocês estão colocando aqui no chat. O 1, o 2 e o 3. Os 3. Indisponível, narcisista, frio. Ai, que chat lindo, gente! Perfeito, interajam comigo, estejam aqui comigo, os 3. E o que você sente por atrair sempre isso? Parece uma maldição na sua vida, não é? É uma maldição. Sai de um relacionamento, entre outro, é a mesma coisa. Tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente se frustra, tem hora que a gente se magoa, tem hora que a gente fica desanimada, tem hora que a gente fica desacreditada da vida, tem hora que a gente fala que a gente não quer mais se relacionar com ninguém, mas a vontade de amar e ser amada é maior. Aí a gente tenta de novo. Essa aula serve assim para homens. E a gente se culpa. Tem horas que a gente resolve ficar sozinhas. E aí a gente fica cansado disso, de não dar certo. Manipulador, vamos ter que fazer um curso para aprender a lidar com manipuladores. Medo de se relacionar e ser deixada de novo, medo de ser rejeitada. A gente vai ficando até na defensiva, né? Com medo, reativa. Você está no lugar certo. Passa para mim o outro slide, por favor. O que são os narcisistas? Para quem não conhece. O que são os narcisistas? Então, o narcisista, ele é aquela pessoa que vai te fazer se sentir muito especial no começo. Ele te trata exatamente como nunca ninguém te tratou. Ele vai fazer você sentir a pessoa mais especial do mundo, mais desejada, mais maravilhosa. Ele vai te escutar, ele vai te dar atenção. Ou ela, né? Para os homens que estão aqui, você vai atrair uma mulher que no início, ela vai fazer aquela adoração. Ela vai te chamar de meu amor, te mandar mensagem toda hora. Depois que você já se apaixonou e já se entregou totalmente, eles começam a te fazer sentir que você nunca é suficiente. Mas isso daí não é algo proposital. Isso é o transtorno de personalidade narcisista. Então, pessoas que sofrem com o narcisismo, elas têm uma compulsão por conquistar. Depois que elas conquistam, elas começam a implicar com aquela pessoa que elas conquistaram. E elas literalmente vão implicando com tudo. Elas implicam com a roupa que você veste, com o seu perfume, com o seu trabalho, com quem você é, com como você fala. O narcisista começa a colocar defeito. Defeitos, e defeitos, e defeitos em tudo que você é, em tudo que você faz. E ele vai fazendo de tal forma em que ele te descarta. Chega um momento
em que ele vai te descartar. Então ele te seduz, te seduz, te seduz, e depois ele te descarta. Ele fica sempre nesse ciclo de sedução, implicância e descarte. E aí quando você começa a ficar bem de novo e começa a seguir sua vida, ele sente que não tem mais você aos pés dele. E aí ele começa a te adular de novo. E dura uma semana. Daqui a pouco ele já está implicando de novo e te descartando. E sempre a culpa é sua. E aí ele vai te trair. E a culpa é sua. E aí ele vai usar seu dinheiro e não vai pagar porque você está fazendo ele ficar nervoso e por isso ele não está conseguindo ganhar dinheiro no trabalho dele e por isso ele não vai conseguir te pagar. É isso conviver com o narcisista. É você falar para ele, olha, quando você sair do banheiro, não deixa a toalha na cama. Uma simples coisa do dia a dia que seria tão simples. Pedir para ele não deixar a toalha da cama com um jeito todo carinhoso. Meu amor, não deixa a toalha na cama. E ele já vem e fala, mas você deixa toda hora, mas você não sei o quê, mas você... Então, ele vai fazendo um abuso psicológico com o seu emocional aos poucos, ele vai te destruindo psicologicamente. E talvez essa pessoa não esteja nem na sua vida amorosa. Talvez esteja na sua vida profissional, seja um chefe. Talvez seja sua mãe. E aí você não consegue ter um relacionamento amoroso, você não consegue crescer na sua carreira, porque a sua mãe, que tem características narcisistas, está lá a todo momento, implicando com tudo que você faz. Tem uma pergunta aqui, ó. Reconhece alguém assim na sua vida? Coloca no chat. Porque esse evento aqui, você veio aqui para você conquistar um amor, certo? Você veio aqui para você ser feliz na sua vida amorosa. Só que se você tiver uma mãe assim na sua vida, ela não vai deixar você ser feliz na sua vida amorosa. Então a gente precisa trabalhar todos os pontos que estão ao seu redor para você conseguir se libertar. Porque talvez a maldição não seja na pessoa que você está atraindo. Talvez a maldição venha do seu pai ou da sua mãe que esteja te aprisionando e devido a isso você só atrai pessoas indisponíveis. Afinal, ela não te liberta para você ser feliz. Os narcisistas, seja no trabalho, no amor ou com os nossos familiares, eles te fazem duvidar da sua sanidade mental. Eles vão te destruindo, 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 até que você estoura. E aí, com a maior cara lavada, ele te chama de louca, de psicopata, de que precisa ser internada, que você tem problema, que você não bate bem, não é? Por quê? Porque eles são sempre vítimas. Eles nunca assumem a culpa por nada. E você é a maluca da história. Aí ele te descarta. Como se você não tivesse importância nenhuma. Como se tudo que você fez não valesse de nada. Aí você cai lá na mesma dor de novo. Do vazio, da solidão, da baixa autoestima, da insuficiência. Você atrai essa maldição na sua vida? Continue comigo até o terceiro dia, que nós vamos te libertar dessa maldição. Coloca para mim o próximo slide, por favor. Então, como essas pessoas frias, indisponíveis ou narcisistas fazem você sentir? Você sempre sai magoada ou magoado. Você sai chorando de todo o relacionamento. Você sempre se sente rejeitada. Você sente que você nunca é prioridade de ninguém. Você está sempre mendigando, achando que você é exagerado, louco.
você se sente sempre vazia, mesmo quando está com alguém. Então o resultado é sempre o mesmo. Você machucado e eles indiferentes. Você reconhece esse padrão? Então a primeira verdade que eu trago aqui é: você tem uma maldição programada no seu inconsciente que você atrai pessoas frias, indisponíveis ou, em casos mais graves, dependendo da gravidade da programação inconsciente que você carrega, narcisistas. Quanto mais traumas nós carregamos, mais o peso do padrão do que a gente atrai. E o resultado vai te levar para o mesmo lugar. Você machucada e eles indiferentes. Então, essa é a primeira verdade que eu trago para vocês. É um padrão inconsciente de abuso. É um padrão inconsciente de frieza. É um padrão inconsciente de rejeição e abandono que faz você atrair essas maldições. Passa para mim um slide, por favor. Segunda verdade. A programação que você carrega, atraindo sempre o mesmo padrão, não é azar. Essa programação faz com que você desenvolva uma doença psíquica chamada dependência emocional. Essa é a segunda verdade. Por trazer essa programação e por estar em um looping de frustrações amorosas, na sua vida profissional, no seu ciclo social, você não consegue viver sem aprovação alheia. Sua felicidade depende totalmente da outra pessoa. Você prefere só sofrer acompanhada do que estar sozinho. Você aceita qualquer migalha para não ser abandonado. Como um viciado em drogas, você fica desesperado por atenção, por afeto e amor de pessoas que não conseguem te oferecer isso. E isso vai destruindo a sua vida. Coloca para mim o próximo slide. O que é dependência emocional? Quando o outro faz algo que te desestabiliza completamente, você é dependente emocional. Quando seu emocional depende, sua felicidade, sua tristeza, seu vazio, sua alegria, depende do comportamento do outro, de ter alguém do seu lado, de receber uma mensagem ou não, da pessoa te chamar para sair ou não, quando a sua felicidade, a sua alegria, o seu emocional e a sua tristeza oscilam, dependendo da reciprocidade do outro ou não, você é dependente emocional. Então, se ele está bem, você está bem. Se ele está mal, você está destruída. Se ele está presente, te chama para sair e está do seu lado e te dá atenção, você está bem. Se ele te ignora e não presta atenção no que você fala, você fica mal. Isso é dependência emocional. Ele não responde. Você entra em pânico. Ele some. Você vira louca. Ele te ignora, ou ela te ignora. Você mesmo assim manda mensagem, você mesmo assim fica stalkeando a pessoa, você mesmo assim fica esperando a pessoa, acreditando que é o amor da sua vida. E você fica implorando atenção. Ele te rejeita e o seu mundo desaba. Quando você enxerga a rejeição, porque na maioria das vezes a dependência emocional nos cega e a pessoa está nos rejeitando na cara e a gente não consegue perceber. E aí a gente fala, ele só tá no mau dia.
E não é. Está nos rejeitando. Então, a segunda verdade é que a cegueira da dependência emocional te aprisiona em comportamentos que, ao invés de você estar no seu poder e no seu amor próprio, você fica totalmente vulnerável às atitudes do outro, à presença do outro. Sabe uma coisa que mudou totalmente a minha vida? Sabe uma coisa que mudou totalmente a minha vida? Como fazer para sair desse ciclo? Fique aqui comigo na jornada até o terceiro dia, porque você vai sair desse ciclo. Sabe o que foi a grande virada de chave na minha vida? Que eu percebi que eu havia me libertado da dependência emocional? Foi quando eu entendi. Mas não é entender pela mente, tá? Porque pela mente a gente entende. É entender pela alma, pelo coração, de dentro. Vou fazer renascimento no último dia, no terceiro dia. Então fiquem atentos para não perder nada. Não vai ficar gravado. A grande virada de chave na minha vida, que fez eu me libertar totalmente da minha dependência emocional, porque a minha dependência emocional era grave, tá? A minha dependência emocional... Gente, antes de estar vindo aqui para a live, hoje, passou um filme na minha cabeça de situações em que a minha dependência emocional me colocou. Gente, a gente se envergonha. Envergonha, assim, é motivo para se envergonhar de a pessoa já falar para você que não te quer e você mesmo assim está lá insistindo, está lá indo atrás, está lá no barzinho que a pessoa está para ver se a pessoa olha para você e a pessoa ficando com outra pessoa na sua frente e você lá esperando que a pessoa te olhe. E ainda você mente para você, você fala que ele está fazendo isso para te abalar, para você ficar mais apaixonada por ele. Você mente. Aí a gente vai em cartomante, a gente vai na igreja, a gente fala com o pastor, a gente faz. Nossa, dependendo da religião, a gente vai fazer de tudo para aquela pessoa olhar para a gente. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei na casa de umas amigas. Tinha umas 7, 8 amigas, uma reunião de mulheres. E aí, o meu namorado estava com outra mulher. Estava com outra mulher. E aí eu cheguei e falei para elas, desesperada, eu falei assim, como que ele pode estar com outra mulher se eu pago tudo para ele? Como que ele pode ter me trocado por outra mulher? Se eu estou ajudando ele com tudo. A gente quer comprar o outro. A gente quer comprar o amor do outro. A gente fica cegos. A gente se humilha. A gente xinga. A gente fica implorando. A gente, sabe, se destrói por causa da dependência emocional. E às vezes por uma pessoa que não vale a pena. Não vale a pena. A gente se humilha literalmente. Bom, a grande virada de chave na minha vida foi quando eu internalizei. Porque, mais uma vez, eu digo para vocês, não basta saber, a gente precisa internalizar. Eu internalizei que nenhum homem iria me fazer feliz. Eu internalizei isso.
E isso se tornou uma verdade. E quando essa verdade ficou sólida no meu interior, e eu fui curando todas aquelas dores que eu sentia, que vinham lá da minha infância, eu internalizei que a minha felicidade não estaria em alguém ou em algo, que nenhum homem iria me fazer feliz, que a minha felicidade não iria vir de ninguém. Foi aí que eu comecei a ser feliz no amor. Foi aí que eu tomei posse da minha vida, da minha felicidade. E comecei a falar nãos. Porque pessoas que se amam falam muitos nãos. Mas enquanto a sua felicidade depender do outro, você não consegue colocar limites. E ao invés de você colocar limites, você fica lá igual um cachorrinho. Desesperado. Para ter migalhas daquela pessoa. Sim, é humilhante. E eu sei como é isso. Então eu quero que vocês escrevam aqui no chat. A minha felicidade não está no outro. Nenhum homem, nenhuma mulher vai me fazer feliz. Eu vou curar o que eu sinto. Eu vou tomar posse da minha felicidade, do meu eu, da minha luz e da minha grandeza. Eu vou transbordar isso para o mundo. E ao invés de ficar se humilhando para o outro vai correr atrás de mim. Nós vamos inverter o jogo. Nós vamos quebrar o jogo da rejeição. Nós vamos quebrar o jogo. Vocês estão entendendo onde vocês estão? Não é para você saber técnicas, para você conhecer alguém. É para você, para sempre, virar o jogo da sua vida. E você não depender de ninguém para ser feliz. E quando você faz isso, naturalmente você exala um magnetismo, um amor próprio, um mistério, que a pessoa, ela fica igual um cachorrinho atrás de você. Ela fica igual um cachorrinho atrás de você. E se você está solteira, não vai ser só um não, viu? Vai ser vários. Você vai poder escolher. A escassez que você está vivendo hoje vai acabar. Porque você virou o jogo. Quem está disposto a virar o jogo? Quem está? Eu. Você está no lugar certo, mas você precisa ficar comigo aqui até o terceiro dia. Porque é uma imersão profunda. Primeira fase dessa imersão. Você entender onde você está presa. Na primeira verdade, uma programação de um padrão que você atrai. E eu vou te mostrar de onde vem essa programação. E segunda verdade, a dependência emocional que você carrega no seu interior por ter traumas lá de trás. Curar só a dependência emocional resolve? Não resolve. Você precisa quebrar os dois. Curar a dependência emocional e quebrar os padrões que você atrai. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Tá? Então vamos continuar. Coloca outro slide para mim, por favor. Então aqui, sintomas que comprovam que você sofre de dependência emocional. Gente, o quanto antes você reconhecer que o motivo de você sofrer não é por causa do que o outro faz com você. Lógico que tem um padrão de pessoas que você vai atraindo. E a gente vai trabalhar em cima disso. Mas é também e principalmente por causa da dependência emocional, mais rápido você vai conseguir identificar esses sintomas e começar a lidar com a dependência emocional de frente. Em estatísticas, foi comprovado que 80% da população sofre de dependência emocional. Olha que interessante. A dependência emocional, ela é a causa primária. A gente fala tanto de depressão, ansiedade, câncer, não é? Mas eu trago uma novidade para vocês. A dependência emocional, ela é a causa primária da depressão, da ansiedade, do pânico
da bipolaridade, do narcisismo e do câncer. Pessoas que sofrem de dependência emocional têm uma maior tendência a ter câncer, porque o câncer, ele começa com o nosso desequilíbrio emocional. É um tumor emocional, psíquico, que vai se materializando em nosso órgão. E a dependência emocional, como eu disse para vocês, vai afetar a sua vida financeira. Quando você tiver uma reunião de trabalho em que você precisa apresentar o seu trabalho, você não consegue apresentar, você fica com medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser aprovada. Você se sente menos que o outro, você se inferioriza a todo momento, você fica esperando a aprovação e a atenção do outro. Você não consegue ter a personalidade própria e a opinião própria, você fica dependendo da opinião do outro, pedindo ajudas nas suas escolhas. E essa necessidade interna de encontrar um salvador na sua vida que vai resolver as dores que você carrega na sua alma, que vai te fazer feliz. Então a gente fica procurando aquela pessoa do conto de fada que vai chegar com o cavalo branco e não vai nos carregar no colo, porque nós somos aquela Cinderela que está aos trapos no chão sendo maltratada, só que a gente não tem uma madrasta que nos maltrata. A gente tem uma dependência emocional que nos maltrata. Nós mesmos estamos nos maltratando. E a gente sonha com aquela pessoa que vai nos tirar daqueles farrapos que nós mesmos nos colocamos emocionalmente, diariamente, no nosso trabalho, com os nossos pais, no amor. Quando você manda 20 mensagens e a pessoa responde uma e você fica feliz. Quando você fica stalkeando as redes sociais da pessoa que você acabou de conhecer, ou que você está ficando há 6 meses e a pessoa não te assume, como obcecado. Ou você que está casado e o seu parceiro te trai toda hora, e você continua aceitando. E você está lá stalkeando as redes sociais dele como um obcecado e perdoando traição após traição. A dependência emocional, ela está aí quando você não consegue dormir pensando na pessoa. Quando você tem crise de pânico, quando ele some, quando ele não está presente, quando ele vai viajar, quando ele precisa ficar com os filhos, quando ele demora para mandar mensagem. E aí você vai aceitando migalhas como se fosse festa. Você começa a se humilhar, a se tornar chata, a ficar cobrando, implorando atenção. Você vive checando se ela está online, e aí no final, você chora sozinho. Enquanto ela ou ele está lá te traindo, se divertindo, nem aí pra você. Vendo pornografia, no bar bebendo, com os amigos, fazendo programações em que ele não te inclui. O que você vive no seu dia a dia? Pessoa te traindo e você ali chorando. Passa um filme de tantas pessoas que passaram no meu consultório. Ele vendo pornografia na sala. E você lá dormindo. E você não pode nem falar nada. Ele viciado em jogo. Jogo. Dá mais atenção pro jogo do que você. Ele prioriza mais a família dele que você. O álcool, ele te trai com o álcool. Quantas vezes eu já me senti traída com álcool? Olha, você não tem uma outra mulher, tem uma garrafa. Eu disputo com uma garrafa. E eu já perdi para essa garrafa. Então, e a gente fica lá brigando, implorando, me olha, para com isso, me nota, me enxerga. Quantos sintomas você tem? Daqui, ó. Quantos sintomas você tem? Escreve aqui no chat.
Percebeu a dependência emocional? A dependência emocional não é o que o outro faz. É quando o outro faz o que faz e você ainda fica sofrendo pelo outro. É quando a pessoa é fria, indisponível e narcisista. E aí você fica ali sofrendo. Aí a gente volta no mesmo problema. Mas, Roberta, só tem pessoas assim no mundo. Porque você está nesse padrão. E aí um leva o outro. E aí a situação vai aumentando. Coloca o próximo slide para mim, por favor. E aí, com o tempo, nessa repetição de padrão, a sua dependência emocional, ela vai aumentando. E aí ela vai fazendo isso com você. Ela vai gerando baixa autoestima, você se sente inferior e sem valor todo momento, e com o tempo isso vai piorando. Quem está acima dos 40, o negócio piora a cada ano que passa. Instabilidade emocional, ora você está bem, ora você está destruído. Problemas sexuais, você faz sexo sem vínculo, ou você é casada com um narcisista, ele te humilha em público e depois quer sexo. E se você não tem relação com ele, ele ainda te xinga. Raiva constante, porque nada dá certo. E aí você fica reativa e você explode por qualquer coisa. Você vai desenvolvendo a síndrome de Salvador, querendo consertar uma pessoa quebrada só para ter a pessoa do seu lado. Querendo mudar o outro, você se torna terapeuta de marmanjos. Eu já me vi nesse lugar. Bonzinho demais, aceita tudo para não ser abandonado. Ciúmes doentio, começa a rever rival em qualquer pessoa. Isolamento social, com o tempo isso vai piorando e você vai perdendo amigos por causa da pessoa, ou você vai se afastando de todo mundo e vai vivendo sozinha porque a dor é enorme. Isso vai te levando à ansiedade generalizada e você vai vivendo no limite do seu emocional. Depressão, você vai se sentindo sem vazio e sem propósito. E codependência. Quando você conhece alguém que essa pessoa, ela fala com você de um jeito mais carinhoso, que o beijo tem uma química diferente, que a pessoa te manda uma mensagem um pouco mais afetuosa, você já se desmancha inteira e aí você começa a criar um vínculo de codependência e não consegue mais pensar em você e não consegue mais existir sem a outra pessoa. Mesmo a outra pessoa não sendo o seu namorado, não estando presente na sua vida. Então, sua dependência está destruindo você por completo. Tá claro para você? Percebe a dependência? O momento que eu comecei a minha mudança foi quando eu falei: a minha depressão não é depressão, é dependência emocional. A minha ansiedade não é ansiedade, é dependência emocional. A minha dor tem nome, é dependência emocional. E eu preciso curar isso, se eu quero ser feliz. Coloca outro slide. O pior de tudo, a dependência emocional, ela nos cega. E ela vai nos colocando em uma prisão emocional e a gente não enxerga as barras. Né? Olha aqui, a cegueira da dependência emocional. Eu já estive nesse lugar, nessa prisão. A gente não consegue enxergar os padrões. A gente não consegue enxergar o que é do outro. A gente acha que vai ser diferente. A gente acredita que a gente vai mudar o outro. A gente acredita que o tempo vai melhorar as coisas. A gente vai se iludindo no futuro que a gente constrói em uma capacidade absurda que a gente tem de construir o futuro, uma idealização de um futuro com a pessoa, em que a gente acredita muito naquela idealização e a gente se apega naquela idealização e aquilo nunca acontece. E a gente se mata para a pessoa mudar, para a pessoa nos amar, para a pessoa nos querer, para que a gente consiga chegar naquele futuro que a gente idealiza. Então você já se vê no altar com uma pessoa que você acabou de conhecer.
Você já se vê tendo filhos de uma pessoa que você saiu 2 vezes. Você já se vê morando junto com uma pessoa que é um narcisista e que você nem conhece direito essa pessoa. Então você fica cego para seus próprios padrões. E aí tem um problema. A dependência emocional, ela faz com que nós não sejamos seletivos. E por não sermos seletivos, a gente vai se relacionar com o primeiro que aparecer. E pessoas frias, indisponíveis e narcisistas ativam gatilhos da nossa dependência emocional. Porque são frios, não dão atenção. São indisponíveis, não nos priorizam. E são narcisistas, dão afeto e depois descartam. Então, pessoas frias, que não nos priorizam e que nos descartam, ativam gatilhos de rejeição e abandono que nós carregamos como traumas que vêm lá da nossa criança ferida. E esses gatilhos que essas pessoas ativam em nós nos tornam desesperadas, malucas, enlouquecidas. E aquilo que você chama que é amor, na realidade é só um gatilho que esse padrão de pessoas ativa em você. Você vai entender mais a fundo isso, tá? E você vai repetindo os mesmos erros, achando que vai ter resultados diferentes. Consegue identificar a cegueira? Se você consegue identificar a cegueira, coloca aqui no chat. Eu estou cega. Chega. Vamos tirar as vendas da cegueira? Vamos. Chega de cegueira. Vamos tirar essas vendas. Coloca o próximo slide para mim, por favor. Então, esse é o ciclo que te prende. Olha que interessante esse ciclo. Coloca só o slide para eles tirarem um print. Tirem um print. Esse é o ciclo que te prende. Pode trazer a câmera aqui para mim, por favor. Minha equipe é maravilhosa. O ciclo que te prende. O ciclo maldito que te prende. Então, você vai atrair pessoas frias, indisponíveis e narcisistas. Essas pessoas te colocam, na verdade, um padrão programado, instalado na sua infância e na ancestralidade. E aí essas pessoas ativam gatilhos de traumas que você carrega lá na sua infância e que você recebe no seu DNA, na sua ancestralidade. E aí vem a verdade 2, a dependência emocional, em que você fica desesperado por amor, exatamente por pessoas frias, indisponíveis e narcisistas. E aí a dependência emocional faz com que você aceite qualquer migalha, e isso vai fazendo o quê? Com que as situações reforcem o padrão programado. E como isso vai reforçando o padrão programado, né? Aqui o ciclo infinito vai se repetindo, você fica preso nesse padrão programado, um ciclo infinito, com o tempo e com as relações que se repetem, as dores, a ansiedade, a tristeza, a depressão, as mágoas vão aumentando, tá? Tá claro para vocês? E é desse ciclo que eu vou te tirar. É desse lugar que eu vou te tirar. Chega desse ciclo. Chega. Eu quebro esse ciclo. Em nome das suas ancestrais, em nome de todos que vieram antes de você, em nome dos seus filhos
eu quero que você escreva aqui no chat. Eu quebro esse ciclo. Quero até ver vocês escrevendo aqui no chat. Eu quebro esse ciclo. Literalmente. Abaixa aqui o chat para mim, eu não estou conseguindo ver embaixo. Perfeito, gente. É isso, é isso. Quando a gente afirma, quando a gente traz para o consciente, eu sou formada em psicologia junguiana, tá? E Jung diz o seguinte, a partir do momento que você traz do inconsciente para o seu consciente um padrão, você se liberta daquilo. E como vocês sabem, e isso é bíblico, o que regula as nossas vidas é o nosso livre-arbítrio. E a partir do momento que a gente diz com toda a nossa força, a nossa verdade, a nossa alma, eu revogo, eu renuncio. Em nome do meu livre-arbítrio, eu quebro esse ciclo, está decretado, revogado e renunciado agora esse ciclo na sua vida. A Lidiane escreveu aqui, eu revogo e renuncio. Eu quebro esse ciclo. Amém. Está quebrado. Esse é o primeiro passo que nós estamos fazendo. Você tomar consciência do ciclo que você está e você começar, nesse momento, revogar e quebrar esse ciclo. Eu revogo e renuncio esse ciclo em nome do meu livre-arbítrio, em nome do meu eu sou, em nome da minha essência. Eu decreto que esse ciclo está quebrado. Aline, Ana, Maria, Carlos, Cris, eu revogo, quebro e renuncio esse ciclo. Eu revogo. Está decretado que esse ciclo acabou na minha vida. Deixa vir de dentro. Deixa vir com vontade. Deixa vir com aquela força que você carrega na alma, que você não aguenta mais. Viver situações em que você é humilhada. Chega. Eu revogo. Eu decreto. Eu retiro da minha vida esse ciclo. Está quebrado. Está feito, está feito, está feito. No último dia nós vamos trabalhar traumas que vêm da infância. Fidelidades ancestrais que você traz de dores com as suas ancestrais, com seus ancestrais, que te perpetua nesse ciclo. Nós vamos trabalhar o seu inconsciente, mas o primeiro passo é você, com toda a sua alma, de dentro, afirmar, eu revogo. Está decretado, eu quebro esse ciclo. Faz uma respiração bem profunda. Para soltar mesmo. Fecha os olhos um minuto. Um minutinho. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora eu quero que você se visualize. Faz uma respiração profunda, solta. Sente a sua alma gritando por essa última pessoa que você conheceu, ou você que está num relacionamento que te maltratou, que te magoou, e você presa nas suas dores. E se visualiza você cheia de amarras, cheia de cordas, cheia de correntes, que nesse momento, com a luz da sua alma, começa a visualizar uma luz muito grande saindo do seu coração. Uma luz dourada, que começa a estourar do seu coração e explode. E nesse momento todas as amarras se quebram, todas as correntes, todas as cordas se quebram, se soltam.
E você repete comigo: eu revogo e renuncio à maldição de atrair pessoas frias, indisponíveis e narcisistas. Eu me liberto, em nome do meu eu sou, da dependência emocional. Eu estou livre. Faz uma respiração profunda. Solta. Se visualiza todo iluminado. Coloca a mão no seu coração. E com um sorriso na sua alma, você abre os olhos. Tá se sentindo mais leve? Tá mais leve? Seu coração? Está mais leve? Sim, 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 sim. Com vontade de chorar, chora. O choro coloca para fora. Me sinto empoderada. Solta. A leveza começa a brotar na sua alma. E tudo começa a fluir. Vamos para esse lugar. São 3 dias, gente. É só o começo. Coloca para mim o próximo slide. Como que a gente vai sair desse ciclo? É aqui que nós estamos, né? A gente já começou. Eu quero que você grave essa cena que você viu hoje. Dessas amarras se quebrando com a sua própria luz. Se você só curar a dependência emocional, você ainda atrai pessoas frias. Se você só desprogramar o padrão, foi isso que eu entendi, foi isso que mudou a minha vida. Se você desprogramar o padrão, você ainda aceita migalhas. Então, o porquê que você já fez milhões de terapias? Talvez você não tenha feito nenhuma, mas a maioria das pessoas chega aqui e já fez de tudo, já fez terapia, já fez constelação familiar, já fez hipnose, já fez tudo. E nada resolveu. Por que que não resolve? Porque não adianta só curar a dependência emocional. Você vai ficar anos indo no psicólogo, trabalhando a sua dependência emocional, mas você vai continuar atraindo o padrão de pessoas frias, indisponíveis e narcisistas, se você não desprogramar esse padrão do seu DNA, do seu corpo emocional. E aí, se você desprograma o padrão e você não cura a dependência emocional, por mais que a pessoa esteja disponível, você fica atormentando a pessoa, porque aquele vazio está sempre com você, e aí você vai se tornando chata e você sufoca a pessoa, e aí a pessoa se afasta. Então, eu acompanho pessoas há 7 anos no meu consultório, com a terapia do renascimento, em que através de uma sessão de renascimento, equivale a 10 anos de terapia convencional. Só que o que acontecia? Eu desprogramava o padrão de narcisistas que a pessoa estava atraindo, que vinha lá da ancestralidade da pessoa, e aí a pessoa começava a atrair uma pessoa legal. Nossa, a pessoa atraía um cara incrível. E aí ela começava a sufocar a pessoa. E aí ela começava a implicar. E aí ela começava a se incomodar com tudo que a pessoa fazia que fosse da individualidade da pessoa. Ou seja, ela desprogramou o padrão, mas ela não curou a dependência emocional. Aí ela sufocava a pessoa e a pessoa se afastava e se tornava fria. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece, a pessoa vinha no meu consultório com muita dependência emocional. Eu curava a dependência emocional da pessoa. Só que a pessoa continuava atraindo pessoas frias, indisponíveis e narcisistas. Ou seja, eu percebi que para a pessoa conseguir sair daquele ciclo, daquele looping,
e ter um resultado, ela precisava curar a dependência emocional e também desprogramar o padrão. Talvez seja por isso que você já tenha feito de tudo e nada tenha resolvido. Porque você precisa curar os dois, a dependência emocional e desprogramar o padrão. Só assim você atrai e conquista um amor recíproco, tá? Então essa é a diferença do meu trabalho e de tudo que eu descobri, de tudo que eu transformei a minha vida. Troca para mim, por favor. E aí que vem, né, o problema. Porque as terapias convencionais não funcionam. Elas vão tratar apenas o sintoma, a dependência emocional, a ansiedade, a depressão. Mas elas não conseguem desprogramar o padrão. Com as terapias avançadas que eu realizo, como o renascimento, a gente consegue desprogramar o padrão. O padrão está programado no seu inconsciente, existe um programa raiz. Esse programa pode ter sido instalado lá no seu útero, esse programa pode vir no seu DNA dos seus ancestrais. Enquanto a gente não acessa o programa raiz, você continua atraindo aquele padrão de pessoas. Você continua, né, presa num ciclo que nunca se quebra. Aí o resultado, anos de terapia e você ainda atrai pessoas frias, você fica aceitando migalhas porque é melhor aceitar migalhas do que nada, e aí você ainda sofre nos seus relacionamentos. É impossível se libertar tratando apenas um lado. E é isso que eu realizo, seja no meu atendimento individual ou seja no programa avançado terapêutico, que são 8 sessões terapêuticas pelo Zoom, em grupo, com a terapia do renascimento e mais uma plataforma com diversas aulas em que você consegue mapear e identificar as programações raízes e desprogramar o seu inconsciente rapidamente dos padrões que você atrai. Falta de dinheiro, a gente desprograma na raiz. Falta de pessoas indisponíveis, a gente desprograma na raiz. Falta de atenção, desprograma na raiz. A pessoa não te escuta, a gente desprograma na raiz. Quando a gente desprograma, rapidamente o seu emocional muda e você para de atrair aquele padrão, tá? Você troca para mim, por favor, o slide? Então, nos próximos dias, tá? Não percam, gente. Hoje é só o início. Não percam. Amanhã começa a sua libertação, tá? Amanhã às 19h30 aqui. Não vai ficar gravado. Você não pode perder, porque nós precisamos desprogramar o padrão na raiz. Hoje foi a primeira libertação, a quebra das amarras. Depois nós vamos acessar o seu inconsciente, curar a sua criança ferida e depois vamos trabalhar a sua ancestralidade. Então amanhã eu vou te revelar, né? Nos próximos dias, nós vamos fazer a grande quebra do ciclo de maldição. Amanhã você vai entender os 3 tipos de dependência emocional que existe. Você vai entender por que você continua cega. Você vai começar a entender como fazer leitura da pessoa que você está se relacionando para saber que tipo de pessoa é e como agir com essa pessoa para ela se, né, para vocês conseguirem criar uma harmonia. Você vai descobrir qual é exatamente o seu tipo, qual é o tipo do outro. Você vai perceber como você se sabota sem perceber e por que você sempre repete os mesmos erros. E ainda vai quebrar o ciclo e o amor vai renascer. Tem mais um slide ou terminou? Terminou? Então vamos para lá. Como que está o coração de vocês? Tá com mais esperança? Você que chegou aqui desanimado, que já não sabia mais o que fazer, como está? Com esperança?
Ótimo. Então amanhã, qual horário nós vamos estar aqui juntos? 19 horas e 30 minutos. Ainda estou confuso? Fica tranquilo que até o final essa confusão vai acabar, de dentro para fora. Então eu te vejo amanhã às 19 horas e 30 minutos. Fique atento ao grupo do WhatsApp. Pelo WhatsApp mandaremos todas as informações, mandaremos exercícios. Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Sim, você pode ter 2 padrões, mas amanhã você vai entender com mais profundidade. E no último dia nós vamos fazer a grande vivência de renascimento. E você vai se libertar totalmente desses padrões. E o amor irá renascer na sua vida. O que eu te digo hoje, por hoje, tá? Faça diferente. Você que está aí querendo uma resposta da pessoa, está stalkeando, você que está num relacionamento e que fica esperando a atenção do seu parceiro, faça diferente. Não faça nada. Primeiro conselho que eu te dou. Não faça nada. Fica na sua. Fica no silêncio. Não faça nada até o 3º dia da jornada Renascer do Amor. Porque depois da jornada, você vai estar em uma nova programação. Enquanto você não se libertar dessa programação, tudo que você fizer vai te levar para o mesmo lugar. Porque é uma programação. Então, você está de castigo. Eu, Roberta, sou sua terapeuta, estou te colocando de castigo e você não vai fazer nada. Não vai cobrar, não vai stalkear, não vai mandar mensagem. Você vai simplesmente ficar na sua, conectada comigo, até quarta-feira à noite. Um beijo. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, aqui no chat está o link. Quem ainda não me segue no meu Instagram, @RobertaCalderini, me siga no Instagram. Quem é casado, fica mais em silêncio, fica mais na sua, fica quieta, fica assim, sabe? Fica assim, mais silenciosa, mais no seu cantinho. Fica na sua, em silêncio, tá? Fica neutra, exatamente, perfeito, obrigada. Então, aqui no chat está o link para quem não entrou no grupo do WhatsApp. E quem ainda não me acompanha nas redes sociais, entra lá no meu Instagram, me acompanha, @RobertaCalderini. Se você tiver algum problema, me manda mensagem no direct também, a gente te manda o link do grupo do WhatsApp. E eu te vejo amanhã às 19 horas e 30 minutos. Um beijo no seu coração. O amor renasce.